que é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo? Talvez você já se fez essa pergunta. E eu quero te mostrar à luz da Bíblia o que quer dizer isso de uma forma resumida. A blasfêmia contra o Espírito Santo é uma rejeição total e contínua de Deus. E é o único pecado que não tem perdão na palavra de Deus. Quem blasfema contra o Espírito Santo está rejeitando completamente a Deus e nunca chega ao arrependimento. Jesus diz que todos os pecados serão perdoados, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. E ele diz isso em Marcos, capítulo 3, versículo 28 ao 29. Eu asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhe serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Essas foram as palavras de Jesus para nos mostrar que o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, ele não tem perdão. A Bíblia vai dizer exatamente que há um pecado que não é perdoado, que é o da blasfêmia. Mas a Bíblia não diz exatamente o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas podemos entender o que significa pelo contexto. Os fariseus acusaram Jesus de expulsar demônios pelo poder de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Jesus lhe explicou que isso era ridículo, porque Satanás não trabalha contra si mesmo. Jesus também avisou que só há dois lados. Quem não está comigo está contra mim. E ele diz isso em Mateus capítulo 12, versículo do número 30 ao 31, que diz: Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo eu digo a vocês, todo pecado é blasfêmia, serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. Ele disse que todo pecado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, seria perdoado. A blasfêmia é um insulto a Deus, porque é uma rejeição consciente diante da atuação do Espírito Santo. Jesus disse que toda blasfêmia será perdoada, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Na prática, a blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir a Satanás a obra que Deus está realizando através do Espírito Santo. Olha o que diz Mateus capítulo de número 12, versículo de número 32. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nessa era, nem na que há de vir. Também enfatiza que a blasfêmia contra o Espírito Santo é falar contra e se opor ativamente contra ele. Os fariseus rejeitaram Jesus, e ele disse que até isso poderia ser perdoado. O verdadeiro perigo é rejeitar o Espírito Santo. A raiz do pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo é a incredulidade. A função do Espírito Santo é convencer do pecado e levar o incrédulo ao arrependimento e à fé. Para ser salvo, a pessoa precisa crer e se arrepender dos seus pecados. Sim, por isso que a Bíblia diz, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16, o verso é o 7 ao 8. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, quem blasfema contra o Espírito Santo não pode ser perdoado, porque rejeita a convicção do Espírito Santo e não se arrepende. Rejeitar o arrependimento e a fé é blasfêmia, porque insulta a Deus, que deu tudo para trazer a salvação e a liberdade do pecado. A incredulidade é um pecado que, para ser perdoado, precisa de arrependimento e de fé. Sem isso, não há perdão. Então nós sigamos na seguinte pergunta: será que cometi blasfêmia contra o Espírito Santo? Se você está arrependido, então não cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus nunca rejeita quem vem a Ele. Confesse seu pecado e você receberá perdão.
Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 6, versículo 37, vai dizer: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Quem sente tristeza pelo pecado e quer ter um relacionamento com Deus, claramente não cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por outro lado, quem comete a blasfêmia contra o Espírito Santo não se sente entristecido ou preocupado pelo pecado. Isso acontece porque rejeitou completamente o arrependimento. Não seja uma pessoa como essa. Não blasfeme contra aquele que quer ser o seu advogado, que quer justificar suas falhas. O Espírito Santo veio para interceder por você com gemidos inexprimíveis. Mas se você não der valor devido ao Espírito Santo, sinto muito te dizer que você está cometendo uma grande blasfêmia. Se você tem atribuído a obra de Deus e do Espírito Santo a Satanás, você está pecando. E a Bíblia que vai dizer, isso não tem perdão. Por isso, fique muito, muito atento com aquilo que você faz, com a sua conduta e com as palavras que você dizem, para que você não cometa o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu sou o seu irmão em Cristo Jesus, presbítero Rodrigo Lima. Deixo a paz vos deixo. Deus abençoe.